Olá, direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis, atualizando a situação do nosso município nesse quadro grave de pandemia da Covid-19. E no final da tarde desta sexta-feira, internos do asilo Mansão dos Velhinhos foram transferidos após confirmação da Covid-19 na instituição. De acordo com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura, as secretarias de Desenvolvimento Social e Saúde fizeram a transferência dos 50 internos da Mansão dos Velhinhos, que fica no bairro de Pimenteiras, para o Hotel Atos, localizado no bairro de Fátima. A Prefeitura informa que foi uma medida preventiva para que o asilo possa ser liberado para desinfecção após a notificação de casos de Covid-19 entre os idosos. A Procuradoria-Geral do município diz que a legalidade nessa medida foi obtida junto ao Juizado da Infância, da Juventude e do Idoso de Teresópolis. A Secretaria de Saúde informa ainda que segue acompanhando os 50 idosos durante essa hospedagem, que irá durar 7 dias lá no hotel, em quartos individuais e com pensão completa. A Prefeitura informa também que a desinfecção na Mansão dos Velhinhos será feita neste fim de semana por equipes das Secretarias de Agricultura e de Serviços Públicos. Além do idoso que veio a óbito, um idoso que morava na Mansão dos Velhinhos, outros 13 idosos tiveram diagnóstico positivo lá na Mansão dos Velhinhos. 12 estão em isolamento total e um precisou ser internado na enfermaria do Hospital das Clínicas. Vamos agora dar mais uma passada nos números do novo coronavírus em Teresópolis. E, como falo aqui diariamente, infelizmente, a notícia não é das melhores. Subiu para 474 os casos positivos da Covid-19 em Teresópolis. O número de casos suspeitos também é crescente. Ontem eram 172, agora 177. O número de mortes confirmadas passou para 12 e outras 9 estão sendo investigadas pelo município. Portanto, 21 casos relacionados a óbitos em Teresópolis em consequência do novo coronavírus. São 57 pessoas internadas, 33 entre os casos confirmados e 24 entre os suspeitos. E o número em relação aos leitos são esse aí, 41 de leitos clínicos e 16 de leitos UTI, sendo 14 intubados. Situação preocupante, quase já na sua totalidade, novamente, o número de leitos ocupados. A Prefeitura também informa, através do painel Covid, nesse endereço eletrônico, painel.teresópolis.rj.gov.br, que outras 412 pessoas passaram pelo exame e deu negativo, foram descartados. A Prefeitura também destaca, através do gabinete de crise, que o número de pacientes recuperados subiu para 93. Lembrando sempre que, havendo atualização desse boletim, você confere imediatamente aqui na barrinha de notícias da Diário TV. E começou a valer nesta sexta-feira um novo decreto, o 19º decreto municipal relacionado ao combate à propagação do coronavírus em Teresópolis. E esse promete medidas mais rígidas. Hoje, quem passou pela várzea, pela Calçada da Fama, encontrou a via dessa maneira, com grades. Uma das vias com maior número de pessoas transitando na região central do município foi interditada nesse primeiro momento. Ainda houve uma tolerância, algumas pessoas passando pelo cantinho para acessar alguns ambientes, mas, segundo informado pela Prefeitura, só poderão acessar a Calçada da Fama as pessoas que trabalham em prédios nesse local aqui, ou moradores que precisam da Calçada da Fama para acessar os seus prédios, por exemplo, e no último caso, quem tiver
um atendimento em algum desses prédios aí agendado. Também quem passou pela Várzea encontrou outros locais, como a Galeria São Pedro, fechada, e a Galeria Teresópolis, aí parcialmente fechada no lado da Duque de Caxias, porque funciona ali um cartório também com horário reduzido. Mas o que chama a atenção, logicamente, essas grades aí mudam o ambiente, a cena na região central do município, né? A cara de Teresópolis começa a mudar e assusta, né? A gente vê tantas notícias relacionadas ao coronavírus e quando passa na Várzea se depara com essas cenas aí, esse lockdown de primeiro estágio, como chama a prefeitura. Mas também começaram a valer as regras para a utilização de máscaras, obrigatoriedade, né? Quem não estiver de máscara, multa de R$ 136,42, o cancelamento do delivery no varejo de modo geral e também restrição de horário entre 11 da noite e 5 da manhã, horário de circulação proibido em Teresópolis. Logicamente, quem está trabalhando sai depois desse horário, haverá uma tolerância, mas a grosso modo não poderá mais circular. E a medida mais polêmica desse decreto é o rodízio de CPF, né? A promessa da prefeitura que começa na próxima segunda-feira, dia 18. Então, dia 18, dia par, só vai para a rua quem tem final de CPF com um número par. Na terça, dia 19, com número ímpar. E segue assim a sequência até o dia 25, é a validade desse decreto, se não surgir o 20º decreto municipal revogando esse decreto. Só mais um tópico aqui que chama atenção nesse decreto municipal: o rodízio de CPF, logicamente, é o mais polêmico. Vem sendo falado aí no Brasil inteiro esse rodízio de pessoas em Teresópolis. Mas outro detalhe que chama aqui é que, segundo o artigo 7º do capítulo 3, fica proibida a permanência nas ruas, praças e bens de uso comum, devendo os cidadãos saírem às ruas apenas para atividades inadiáveis ligadas à alimentação, saúde e trabalho. Isso nas atividades essenciais permitidas, né? Lá no site da prefeitura tem as atividades que podem trabalhar, que você consegue aquela autorização para circular se o seu CPF não bater com a data do dia, mas o que dá a entender nesse artigo 7º do capítulo 3º é que estão proibidas, por exemplo, atividades como as caminhadas na ciclofaixa, a corridinha na ciclofaixa ou até o Mirante do Soberbo. Até muita gente continua passeando de bicicleta, como temos visto aí nos últimos meses. Então, o que dá a entender é que tudo isso também está proibido. Agora, independente do que diz esse decreto, né, esse lockdown de primeiro estágio em Teresópolis, é se realmente vai ser fiscalizado na sua totalidade. A prefeitura promete equipes aí com Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e várias outras secretarias da prefeitura, 16 equipes no total, para fazer cumprir essas medidas, ou se acontecerá igual aconteceu lá nas primeiras. Por exemplo, Praça Olímpica, lá no dia 21 de março saiu um decreto proibindo a utilização de praças. Mostramos aqui dezenas de vezes, pessoas jogando bola, grupo de jovens. Uma noite houve um grupo de cerca de 40 pessoas ao rolezinho do coronavírus na Praça Olímpica. Ou seja, não adianta ficar somente o comércio fechado e não se fiscalizar aí essas regras aí tidas como essenciais para diminuir a propagação do novo coronavírus. Agora, quem mora no 2º distrito de Teresópolis, região de Arrieiros, Santa Rita, Cruzeiro, acessando por esse local, não precisa nem de medida restritiva para ter dificuldade para sair de casa. Olha só o principal acesso da localidade Fazenda Alpina, Arrieiro, na manhã desta sexta-feira, em um vídeo feito por um internauta. O negócio tá embaçado aqui no Holiday, gente. Tem uns 3 carros para baixo lá, rapaz de moto agarrado, carro agarrado para cima, ônibus agarrou. Já tem essa parada, hein? Acho que hoje não vai ter mais ônibus aí para Santa Rita e Arrieiro, não, hein? O reboque acabou de chegar aqui agora aí, meu patrão. Sobe. Sobe nada? Como é que tá isso aí? Até o reboque agarrou aí. Aí, ó.
Não, mas aqui. Aí, eu ó. tô falando com ele, ó. Subi 5 O motorista Subi e 5,5. o cara do reboque. Tá todo mundo agarrado. Aí, ó. Fazendo Subi vídeo. 5,5. Ó, subi Aí, ó. 5,5, tava tranquilo. Olha o caos que tá Fui na vendo. rodoviária, saí 7,20. Subi sem derrapar. Desci aí. Acho que passou por um caminhão aí. Tem um reboque que ficou agarrado. Entendeu? Passageira, até uma O troço tá doido. não tem como andar aqui. Aí, ó. É ali. Tem os caras de broizada. De... Cuidado aí, hein? O negócio tá doido. Muita lama. Muita cautela. Bota no freio, eu tô passando do menino. Tem os caras de moto que tá passando aperto. Olha lá, ó. Aí o trabalho aí da prefeitura aí, ó. Olha o trabalho da prefeitura aí, ó. Nego passando aí, ó. Por isso aí, ó. Olha os caras tentando descer ali, passando aperto, motorista. Olha lá, motorista. Os caras passando aperto. Aí. Se quiser largar eles, botando material, ele sai fora. Aí, ó. A máquina tudo direito aí. Chefe, me ajuda a puxar ela pra cá, não? Ajuda. Dá uma ajuda do cara ali, ó. Cabaça a filmagem aí, ó. O que a prefeitura fez aí, ó. Mas tá agarrado aqui ali onde acaba o asfalto? Não, eu não agarrei. Tô aqui, ó. Depois eu posto aqui. Boa notícia para quem está cadastrado na tarifa social. O governo anunciou mais descontos e até isenção em alguns casos até o dia 30 de junho. A dona de casa, Ana Paula, pagou menos da metade da conta de energia no mês passado. A fatura veio R$ 50 mais baixa por causa do desconto tarifário do governo federal. Para ela e a família, foi um alívio. A minha renda caiu muito, só meu esposo que está trabalhando. E estou muito feliz com a isenção da conta de luz, que a minha conta que era de R$ 80 veio R$ 30. E nessa época de pandemia, as coisas estão muito difíceis, né? Eu tenho 2 filhos. Em abril e maio, o governo federal já desembolsou 650 milhões de reais para cobrir os descontos para os consumidores beneficiados pela tarifa social. Quem consome até 220 kWh por mês e está inscrito na tarifa social fica isento do pagamento da conta de luz por 3 meses. Nesse período, o investimento total para garantir o benefício é de 900 milhões de reais. Nós sabemos que muitas famílias estão tendo dificuldades diante da redução ou da perda de renda. E a energia elétrica é um bem essencial, ainda mais nesse momento em que as pessoas estão mais tempo recolhidas em suas residências. Além da medida trazer benefício aos consumidores mais vulneráveis, também trata um problema enfrentado pelo setor elétrico, que é a dificuldade financeira das distribuidoras de energia elétrica, responsáveis pela arrecadação do setor. Nesse momento de crise da saúde social que passa o país, a solidariedade é fundamental. Dentro desse tema, o SESC anunciou o reforço no programa Mesa Brasil e ampliou a distribuição, a arrecadação e distribuição de alimentos. Desde 1994, o Mesa Brasil SESC contribui para diminuir a fome no país. O Programa de Segurança Alimentar e Nutricional busca alimentos onde sobra e entrega onde falta, tecendo uma rede de milhares de parceiros entre doadores, instituições e voluntários, transformando a vida de milhões de brasileiros. Hoje, devido ao SESC, a gente não está mais perdendo essas mercadorias. E para nós, agricultor, ela já perdeu o valor. O projeto é muito importante para a qualidade da alimentação das crianças, porque muitos deles não têm essa alimentação em casa. Então nós recebemos aqui as verduras frescas, legumes frescos, legumes da estação, e não só na alimentação, mas também um trabalho pedagógico na sala de aula. Todos os dias, o Mesa Brasil SESC coleta doações, em sua maioria hortifruti grangeiros, e entrega nas instituições sociais. Isso em todos os estados do país.
o que torna o Mesa Brasil a maior rede de banco de alimentos da América Latina. Mas o trabalho vai além da distribuição de alimentos. O programa desenvolve ações educativas nas áreas de nutrição e serviço social, promovendo alimentação adequada e o fortalecimento das instituições assistidas. É possível combater a fome no Brasil. Já são 2 anos de parceria e para a gente é muito gratificante. Então a gente fica muito feliz e muito grato por poder estar junto nessa. Se não fosse o Mesa Brasil, muitos produtos poderiam ser desperdiçados. E hoje a gente conscientizar os nossos produtores que essa mercadoria está indo exatamente para quem necessita. E o Mesa Brasil chegou para levantar a moral do agricultor. Alimente essa ideia. Começa na próxima semana o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 600. O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, fala sobre essa nova etapa da liberação de recursos do governo federal. Muito orgulho que a gente vem aqui apresentar esse segundo calendário. É um calendário intenso, onde nós trabalhamos para reduzir ao máximo a questão das filas. Nós, na Caixa Econômica Federal, temos mais de 35 mil pessoas nas agências. A diretoria toda está indo nas agências. Eu, pessoalmente, fui em mais de 50 agências. A partir de segunda-feira, todo dia de manhã, nós iremos em agências, às vezes chegando lá antes das 8 horas da manhã, porque é a única maneira que eu entendo de perceber exatamente ajustes que nós precisaremos fazer, como fizemos dessa maneira. Pode passar, por favor. Então, esses são dados importantes. Nós vamos creditar hoje à noite mais 400 mil pessoas, o que representa 300 milhões de reais. Nós não vamos abrir amanhã. Por quê? Porque está todo mundo bem no limite, e essas 400 mil pessoas, temos pessoas que têm contas em outros bancos, lembrando que 52 bancos estão ajudando a Caixa Econômica Federal neste pagamento. Temos pessoas que têm conta na Caixa Econômica Federal, em depósitos de poupança, e ao redor de 200 mil contas digitais. Então, entendemos que não há nenhuma necessidade, esse dinheiro já estava na Caixa Econômica, recebemos ontem, então estamos depositando hoje, porque como falou muito bem o Canuto, nós precisamos normalmente de 2 dias úteis. E nesta madrugada, recebemos mais 8,3 milhões de contas, e em breve nós demonstraremos, mas vocês, os senhores e senhoras, vão ver que agora nós vamos pagar de acordo com o mês de nascimento. Por quê? Para simplificar, para que as pessoas entendam de uma maneira muito mais fácil quando elas têm o direito de receber. No começo, nós identificamos que mais da metade das pessoas que iam às agências da Caixa iam com dúvidas. Por quê? Porque não ficava claro. Outro ponto importante, como nós já temos ao redor de 59 milhões de pessoas que já receberam ou vão receber nos próximos dias, o volume de dúvidas é muito menor. Lembrando que os primeiros a receber os recursos na segunda-feira são aqueles que têm cadastro via Bolsa Família, tem aquele cadastro do NIS, final 1. Serão os primeiros a receber esse recurso, a segunda parcela do recurso. Lá no site do Diário você tem todo o calendário de pagamento, depois tem o calendário do NIS, tem o calendário de acordo com a data de aniversário, ou seja, acontece uma mudança de acordo com o tipo de benefício pago. E a partir de agora, né, a promessa é que as filas sejam melhor organizadas, né? Tá aí a pintura feita na calçada do Parque Regadas com o distanciamento mínimo exigido, e a promessa também é que serão, né, que seriam, pelo menos já eram para estar ali, né, visto que segunda-feira começa o pagamento,
tendas para que as pessoas não fiquem embaixo de chuva, de condições climáticas ruins, aguardando esse dinheiro que para muita gente é o dinheiro que vai manter a comida na mesa nas próximas semanas. Recentemente mostramos aqui que os animais, com a ausência dos homens, têm retomado seus espaços. Falamos de onças vistas lá no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E agora o Parnaso, o pessoal do monitoramento lá com armadilhas fotográficas, fez mais um registro desse tipo nas trilhas da Unidade de Conservação Ambiental. Olha só, mais uma onça, mais um exemplar do Puma concolor, onça parda avistada. Isso é uma trilha de montanha do Parque Nacional que nesse período de restrição, o parque está fechado lá desde março e sem previsão para reabrir. O parque é um dos últimos, os parques, devem ser os últimos a serem liberados nesse relaxamento social, enquanto não pode o montanhista e o caminhante passar, foram instaladas essas armadilhas fotográficas e em uma trilha onde geralmente muita gente faz caminhada, ela voltou para casa, Onça Puma concolor no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E falando em montanha, nesta quinta-feira, dia 14, completaram aí 25 anos de um grande feito, até hoje considerado o maior feito do montanhismo brasileiro. Foi quando no Mozart Catão, acompanhado do paranaense Valdemar Niklevics, chegou ao teto do mundo, ao Everest, a montanha mais alta do planeta. Está aí Mozart Catão, no dia 14 de maio de 1995, ele pisou no topo do Everest, na cordilheira do Himalaia, sendo considerado, junto com Valdemar Niklevics, o primeiro brasileiro a chegar no teto do mundo. E isso marcou a história do montanhismo nacional. Muita gente se inspira no Mozart Catão até hoje e, logicamente, colocou o nome de Teresópolis no topo do mundo. Na edição desse fim de semana do Jornal Diário, a gente relembra esse feito do Mozart Catão, teresopolitano, nascido aqui em Teresópolis em 1962 e que morreu, infelizmente, 3 anos depois. Está ali a capa da revista Manchete, quando tentava um outro grande feito no Aconcagua, na Argentina. Ele pisou no teto do mundo, lá no Himalaia, no Everest, em 95, e em 1998 perdeu a vida junto com outro morador de Teresópolis, Alexandre Oliveira, no Aconcagua, em fevereiro de 1998, no dia 3. Então, na edição desse fim de semana do jornal O Diário de Teresópolis, você vê na íntegra essa reportagem sobre esse ícone do montanhismo nacional, Mozart Catão, e uma parte de extrema importância na história do montanhismo aqui do município. O SETE, Centro Excursionista Teresopolitano, foi fundado graças à ideia do Mozart Catão e hoje tem na sua diretoria o Leandro Nobre, que foi um dos montanhistas que conviveu com o Mozart. Então, edição de fim de semana do Jornal Diário, que você confere na banca, no fim de semana o Diário volta para as bancas, mas você, se não precisa ir à rua, não vá comprar o jornal, você pode acessar no site lá, ter essas informações e fazer o cadastrinho e receber a nossa versão digital. Também acompanhe nosso trabalho nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, nosso canal do YouTube crescendo bastante, aí muita gente encaminhando a programação da Diário TV para quem está fora da cidade, ver como estão as coisas aqui em Teresópolis, principalmente nesse momento de pandemia do novo coronavírus. O fechamento desse boletim de hoje é um pouco diferente. Geralmente você vê imagens bonitas, belezas da nossa região, mas hoje a Diário TV quer homenagear uma categoria, uma classe que tem trabalhado bastante nesse momento que vive nosso município com a propagação da Covid-19. Quando se fala da linha de frente, geralmente se pensa no pessoal da saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, o pessoal de apoio do hospital, mas tem outra turma que está trabalhando demais, fazendo muito além do que prevê aí a sua função. Estou falando do pessoal da Guarda Civil Municipal.
Geralmente, quando você fala na guarda, você lembra do trânsito. A guarda vai estar na rua coordenando o trânsito ou guarda de patrimônio. Mas o pessoal da GCM tem trabalhado na barreira sanitária, tem auxiliado lá na Caixa Econômica, na fila da Caixa Econômica Federal, inclusive servindo cafezinho para quem aguarda o auxílio emergencial. Tem feito agora campanha de conscientização em relação ao rodízio de CPF e outras determinações aí do decreto municipal, ou seja, GCM é linha de frente e fica aqui a nossa homenagem ao pessoal da Guarda Civil Municipal.